E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz? Como é que está a existência de vocês aí? Onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo na mais perfeita maravilha? Como é que está a existência de vocês aí em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Bahia, Mato Grosso, Piauí, Rondônia, Acre, Espírito Santo, Roraima, onde você estiver nesse Brasilzão, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, né? Na Bahia, em Salvador, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre ou outras cidades gaúchas aí do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, no Piauí, brasileiros aí, né, no Tocantins, onde você estiver neste mundão de Deus, neste Brasilzão de muitas cidades, muito obrigado mesmo por você estar aqui no canal Paulo Dharma 1970, onde você estiver aí nesse Brasilzão, estiver na Amazônia, estiver no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, em Brasília, na cidade satélite de Brasília ou na capital federal. Muito obrigado por você estar no canal Paulo Dharma 1970. Você que está fora do Brasil nesse momento, né? Você brasileiro que está aí nesse momento residindo fora do Brasil, que está aí na Argentina, está na Bolívia, está na Guatemala, estiver no México, brasileiros nos Estados Unidos, brasileiros na Costa Rica, brasileiros no Uruguai, nessas Américas infinitas, é a América do Sul, Central e América do Norte, no Canadá. Se você estiver nesse momento na Europa, estiver em Portugal, muito obrigado. Se estiver em Portugal, em Lisboa, brasileiros assistindo este vídeo do canal Paulo Dharma 1970, nesse momento em Londres, né? Nesse momento assistindo o vídeo em Londres, na Inglaterra, se estiver na Suécia, se estiver na Bielorrússia, se estiver na própria Rússia mesmo, se estiver na Inglaterra, se estiver em Londres, muito obrigado mesmo por você estar dando essa força, dando essa moral, consumindo o conteúdo do canal Paulo Dharma 1970, beleza? Você que está aí fora do Brasil, né? Agradecendo também a Deus, porque sem Deus nós não somos rigorosamente nada. Deus e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for por Cristo, né? Que Deus nos abençoe. Abençoe a você. Ai, a minha garganta precisando de água. Agradecendo a você, agradecendo a Deus. Deus abençoe a você e a sua família, onde você estiver, abençoe a minha família também, beleza? Onde você estiver nesse mundão de Deus, se estiver na Austrália nesse momento, que Deus abençoe você, se estiver na Nova Zelândia, que Deus abençoe você, onde você estiver neste mundão de Deus, tranquilo? Pedindo para você, né, curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, passe esse vídeo adiante para que outras pessoas tenham acesso ao canal Paulo Dharma 1970. Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, passe esse vídeo adiante para que outras pessoas tenham acesso ao canal Paulo Dharma 1970. Se você gostar desse vídeo, né, quiser fazer uma doação, tem aí embaixo aí do lado onde está aí no like, bem do lado no curtir, você pode ajudar o canal fazendo alguma doação com qualquer valor que você quiser, né? Quiser fazer, você pode fazer a doação, tem aí embaixo. Também nós temos também a forma também de doação pelo Pix, né? Se você gostar desse vídeo, você pode doar pelo Pix, o 988-290-76791, tá vendo? É este Pix aqui, esse Pix aí, ó, 988-290-76791, este Pix aqui é uma forma de você ajudar o canal. E também a outra forma, se você quiser os livros aqui que eu vou falar aqui neste vídeo, ou outras coisas qualquer que você quiser comprar, você pode adquirir pela Amazon, beleza? Vou deixar aí o link da Amazon. Você entra aí no link da Amazon, vou deixar na descrição o link. Você entra e compra o que você quiser pela Amazon. Vou deixar o link aí na descrição, ele vai estar aí embaixo. Aí você pode comprar os livros, se você se interessar em comprar o livro do Bispo Macedo, se você tiver interesse, se tiver na Amazon, você compra e você ajuda o canal, beleza? Tranquilo? Qualquer coisa que você quiser comprar, se quiser comprar um relógio, quiser comprar uma televisão, quiser comprar livros, quiser comprar uma caneca, quiser comprar um lápis, uma caneta, quiser comprar objetos de, um ketchup, se você quiser comprar um ketchup, quiser comprar mostarda, o que você quiser comprar, você pode comprar pela Amazon, é rapidinho, chega aí rapidinho na sua casa. Livros geralmente costumam demorar, dependendo do livro, se o livro for raro, é mais difícil, é mais demorado, né? Mas qualquer objeto desse que você quiser comprar, gente, é rapidinho. 2 dias, 3 dias a Amazon está entregando na sua casa. Isso quando não entrega antes, né? É um negócio impressionante. Realmente eu não botava fé, mas é algo rápido mesmo. Você compra pela Amazon. Onde você estiver nesse mundão aí, se você estiver na Inglaterra, se estiver na Argentina, se estiver na Bolívia, você usa o link do canal Paulo Dharma 1970,
e o objeto vai chegar na sua casa. Tranquilo, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Eu vou ali pegar minha água, vai passar a vinheta do canal aqui em 10 segundos, 10 segundinhos. Vai ser o tempo de ir ali, pegar uma água, que eu tô com a minha garganta, você já viu que eu tava tossindo, né? Vou voltar aqui rapidinho, em 10 segundos, e a gente entra no vídeo propriamente dito. Tranquilo? 10 segundos então, não sai daí, hein? Vou estar te esperando. Valeu, até já já. Tchau, tchau. E aí, pessoas, voltei. Deixa eu tomar aqui minha água para não tossir, né? Não tossir muito. Garganta ficar de boa, tranquilo? Beleza? Seguinte. Tô aqui em mão com um livro, pode dizer assim, controverso, extremamente controverso, que eu acho que poucas pessoas que não são da Universal ou que não têm interesse da Igreja Universal vão ler. Eu acho difícil, a não ser que a pessoa tenha muita curiosidade como eu, no meu caso aqui, né? Eu sou uma pessoa curiosa e gosto de ler os textos mais diversos possíveis, então eu me propus, há bastante tempo que eu venho me propondo a ler a biografia do Bispo Macedo, há algum tempo já, eu tinha feito da leitura da Andressa Urach, eu pensei, cara, vou também ler do Bispo Macedo, há bastante tempo que eu tô com essa ideia, mas tinha que encaixar aqui na minha agenda de leitura, porque realmente é material pra caramba, é livro pra caramba que aparece sempre, são os mais interessantes, são sempre muito interessantes, livros dos mais diversos, e a gente faz leituras aqui, faz de bomba aqui em leitura, né? E aí eu decidi há um tempo atrás começar a leitura da biografia a biografia, né? Que esse aqui, o Bispo, a História Revelada de Edir Macedo, Douglas Tavolaro, com reportagem da Cristiana Lemos. Este livro aqui, eu me propus a ler, mas assim, tinha também, tem uma dificuldade maior, porque esse livro aqui é de 2007, e nesse meio tempo, depois de 2007, o próprio Bispo Macedo, Edir Macedo, ele lançou uma biografia dele, né, que é quase isso aqui, este livro aqui, esse livro de reportagens aqui, só que ampliado. Essa autobiografia, e depois ele vai lançar aqui Nada a Perder, né? Aqui, ó, o primeiro volume, Momentos de Convicção que Mudaram a Minha Vida. Tá vendo aqui, ó? Que eu tenho em PDF. Tá vendo? Edir Macedo, Nada a Perder. Que eu fui pegar para ler. Eu comecei a reparar que muitas informações tem tanto em um quanto em outro livro aqui, ó. O segundo volume, Meus Desafios Diante do Impossível. Volume 2. Tá vendo? Volume 2. E também o último volume, que é o 3, né? Nada a Perder, do Coreto ao Templo de Salomão, a Fé que Transforma. Este aqui. Então são estes livros. Eu me propus a ler o Bispo e depois pegar essa própria biografia, né? Mas assim, eu lendo, desculpa a minha ignorância, mas eu lendo comecei a reparar que tinha muita coisa semelhante. Ela vai além, né? Principalmente esse terceiro volume vai além do 2007 aqui, desse aqui, né? Desse O Bispo, a História Revelada de Edir Macedo. Quer dizer, este livro que é assim, a reportagem, a criação de uma reportagem, jornalistas, o Douglas Tavolaro com a reportagem da Cristiana Lemos, como eu falei, quer dizer, é uma biografia autorizada. Então você tem aqui aquilo que o Edir Macedo quis que fosse revelado. Acredito eu que depois da morte dele, futuramente, muitos anos aí, provavelmente vai sair uma biografia não autorizada dele, e aí vamos ter revelações que ele não quis falar aqui. Embora eu ache que bem amplo o material, tá? Que daqui do nascimento dele até 2007, coisa pra caramba aconteceu com ele, muita coisa. Vocês que acompanham os canais de televisão aí, Rede Globo, tudo que rolou aí dos anos 80 pra cá, e principalmente nos anos 90, quando ele se tornou inimigo da Rede Globo de televisão. Então você sabe o tanto que o Edir Macedo ele esteve na Rede Globo. Ele esteve na Rede Globo nesses últimos 30 anos, né? Principalmente de 1990 para cá,
quando ele decidiu adquirir um canal de televisão, a Rede Record de televisão, comprado do Silvio Santos. E aí ele se tornou uma espécie de inimigo da Rede Globo, e a Rede Globo, no Jornal Nacional, batia nele todo santo dia, com imagens assim, ele com sacolas de dinheiro, ele falando coisas absurdas, passando no Jornal Nacional. A Rede Globo tinha como inimigo, lá nos anos 80, aquele gaúcho lá, aquele Leonel Brizola, né? Era o inimigo da Rede Globo nos anos 80. E a Rede Globo arrumou um outro inimigo nos anos 90, que foi justamente o Edir Macedo e a Igreja Universal no Reino de Deus. Ele vai relatar tudo aqui nesse livro. Como eu falo, eu não sei se, como eu digo, né, eu não sei se você vai ter a curiosidade de ler o livro, mas não esquenta não, que eu li por você. Eu li por você, eu sentei para ler, eu sei que ele pode ser um livro, um best-seller. Esses livros dele são best-seller, distribuídos para todo lado, distribuídos entre presidiários, etc, 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 mas eu não conheço ninguém que tenha lido, a não ser eu, entendeu? A não ser eu. Então eu leio por você, tá? Eu leio por você, não esquenta a cabeça, tá? A gente está aqui para isso, vai ler assim das coisas mais escalafobéticas possíveis. O canal Paulo Dar 1970 está aqui para isso, inclusive pegar lá, né, a Folha Universal, ó, tá vendo? A Folha Universal, tá vendo? Quem tem a manha, né? Tá vendo aqui, ó? Olha aqui o que tem aqui, ó. Vendo, ó? O reuniões da semana da Igreja Universal, encontro com Deus, segunda-feira, prosperidade com Deus, direção para uma vida próspera, baseado na palavra de Deus. Terça-feira, dia da cura, oração para a restauração da saúde física e emocional. Quarta-feira, escola da fé inteligente, reunião para fortalecimento espiritual. Quinta-feira, terapia do amor, palestra para solteiros, noivos e casados que buscam a felicidade. Sexta-feira, sessão do descarrego, oração forte para a remoção do estresse, depressão e carga negativa. E sábado, jejum das causas impossíveis, o impossível para o homem é possível para Deus. E domingo, encontro com Deus, reunião para os que desejam uma experiência real com o Altíssimo. E tem aqui um negócio curioso aqui nessa Folha Universal, que tem aqui, ó, ranking de veículos que publicaram notícias tendenciosas, negativas ou fake news contra a Universal. Gráfico com os 10 principais veículos que mais publicaram notícias contra a Universal, período de janeiro de 2013 a dezembro de 2023. Aqui, ó. Vendo, ó? Eles têm aqui, ó. Vendo? No próprio jornal. Vendo? Eu tive cuidado de ler o jornal todo, gente, tá? Eu tive cuidado de ler o jornal todo. Não deixei para outro, não. E, inclusive, tem no jornal, tem sempre os editoriais escritos por Edir Macedo. Aqui, ó. Vendo? Aqui, ó. Bispo Edir Macedo, Deus trata os sinceros com intimidade, tá vendo? Tem um editorial do Bispo Macedo. Eu li o jornal inteiro. Eu fiz um trabalho de pesquisa para ler tanto o Bispo quanto esse Nada a Perder e descobri que o Edir Macedo tem livro pra caramba. Eu até pensei em trazer alguns que estão espalhados por aí nas bibliotecas, mas assim, eu achei uma tarefa complicadíssima. Peço desculpas por realmente não conseguir trazer materiais aqui, porque ele tem muito livro, são uns 40 livros ou mais que eu encontrei em bibliotecas espalhadas, em todas as bibliotecas que eu frequento, que eu vou atrás. Encontrei coisa pra caramba do Edir Macedo. Ele é um escritor prolixo, tem muito livro, não é brincadeira. Inclusive eu consegui encontrar até um inário da Universal, ó, vendo? Até um inário eu consegui encontrar num sebo, comprei, vendo aqui, ó. Aqui, o inário da Universal. O Paulo aqui não é brincadeira, a gente não brinca, tá vendo aqui, ó? O inário da Universal. Encontrei num sebo, gente, isso aqui. Quem quiser interesse, eu dou, tá? Tô doando, beleza? Inário da Louvores do Reino, inário da Universal. Eu queria ter trazido os outros livros do Bispo aqui, mas realmente achei essa tarefa muito complexa, muito complicada. Seguinte, o livro, né? O livro O Bispo, a história revelada de Edir Macedo, o autor Douglas Tavolaro, com a reportagem da Cristina Lemos, publicação em 2007.
Base. Entrevista com Edir Macedo, documentos e registros internos da IURD, a Igreja Universal do Reino de Deus. Objetivo: apresentar um relato detalhado com acesso privilegiado da vida de Edir Macedo, de sua infância até o império religioso e midiático que criou. No começo do livro, que nós vamos ter, no começo dos livros, nós vamos ter a justificativa dos dois, né, do Douglas Tavolaro e a Cristina Lemos, sobre essa questão da biografia autorizada. Porque, assim, eles vão sentindo, né, eles vão sentindo que o trabalho deles é um trabalho complexo para um jornalista, porque o jornalista ele tem que revelar coisas, trazer coisas que os donos do poder geralmente não gostam, né? Os donos do poder, eles não gostam de certas intimidades. Inclusive, o Bispo Macedo, nesse período aqui de 2007, parece que ele estava 12 anos sem dar entrevistas, por conta da prisão dele em 1992. Ele estava 12 anos sem dar entrevista para lugar nenhum, entendeu? Nenhum veículo de comunicação. Aí ele resolveu se abrir, como ele é dono do império midiático, ele tem né, esses jornalistas na folha de pagamento dele. Foi sugerido a esses dois jornalistas fazer uma biografia autorizada do Edir Macedo. E eles, assim, aqui na apresentação, eles colocam assim a dificuldade disso, né? Porque, assim, eles querem ser levados à ideia de ser jornalistas sérios, né? Você escreveu uma biografia do seu patrão, como aquele Bial, né, escreveu a biografia do dono do Roberto Marinho. Quer dizer, pouco confiável, né? Eu li essa biografia do Roberto Marinho há muitos anos atrás, e assim, essa biografia do Roberto Marinho é uma vergonha, né? É uma vergonha. É um negócio impressionante. Impressionante. Eu li outros materiais sobre o Roberto Marinho, também também são biografias autorizadas pelos donos do poder, né, pelos donos da Rede Globo. E aqui a biografia do Bispo Macedo não fica muito longe disso. Ela é uma biografia cuidadosa, bem escrita, tá? Ela é uma biografia cuidadosa, bem escrita. Aqui a visão do Edir Macedo sobre tudo que está ao redor dele, o processo dele com Deus, a conversão, história de vida, compra da Record, compra de rádio, de TV, compra de jornal, as igrejas que ele vai montando aí pelo mundo. Um self-made man espantoso, o Edir Macedo. Eu até comentei com algumas pessoas que se o Edir Macedo provavelmente tivesse nascido em outro país, por exemplo, nos Estados Unidos, o cara, eu não sei, assim, a gente tem aí a própria biografia do Hubbard, da Cientologia. O cara que gosta de matemática, o Edir Macedo, um sujeito genial, né? Um cara genial, pode ser genial. Tirando os preconceitos todos que nós temos, um cara genial, saiu do nada, um self-made man, um homem que construiu um império absurdo, um negócio incrível, absurdo. Quer dizer, se ele tivesse um país mais desenvolvido, talvez ele fosse ter ideias para criar que não fosse a Igreja Universal do Reino de Deus. Embora os Estados Unidos tenham histórias de bispos, de cristãos que construíram também impérios midiáticos, como o próprio Billy Graham, né? Aqueles pastores de TV, pastores de televisão. Mas aqui vai contar toda a vida dele, como ele se fez, né, nesse período aí, em 40 anos, 50 anos. No capítulo 1, nós vamos ter a infância e as raízes. O nascimento dele foi no dia 18 de fevereiro de 1945, no Rio de Janeiro. Criado em família católica de classe baixa, com valores tradicionais. Educação rígida e infância marcada por dificuldades financeiras. Teve seu primeiro emprego em órgãos públicos, na loteria e no IBGE. Quer dizer, ele virou funcionário público, coisa que bem comum no Brasil, né? As pessoas elas só conseguem alguma coisa de útil na sua existência se tornando funcionário público. Quer dizer, ele podia ter sentado a bunda em cima desse funcionalismo público dele, sentar em cima disso e viver, né? Viver como funcionário público até se aposentar. Estaria aposentado já há bastante tempo, recebendo sua aposentadoria com a esposa, entendeu? Mas ele resolveu criar, ele vai se converter, né?
ele vai se converter, vai ter conversão religiosa ao evangelho na igreja, a igreja pentecostal, aquela Casa da Bênção, Nova Vida, uma coisa assim, uma igreja desse tipo. Vai ter os primeiros contatos com a fé como elemento transformador, vai ter um envolvimento com o movimento neopentecostal e vai ter um encontro com o Romildo Ribeiro Soares, o famoso R.R. Soares, né, cunhado e futuro desafeto. Interessante aqui no livro que eles são desafeto até hoje. Esse R.R. Soares, Romildo Ribeiro Soares, os dois criaram a igreja, depois eles se separaram por questão doutrinária, talvez questão financeira, dinheiro, sei lá. Eles resolveram se separar e eles não se falam até hoje. Até hoje eles não se falam, inclusive o Romildo, o R.R. Soares, não quis dar entrevista para este livro, O Bispo, aqui. Entendeu? Ele não quis dar entrevista, eles não se falam, pelo menos desde 1980, quando houve uma votação na própria IURD, e aí o Bispo Macedo continuou com a igreja e o RR teve que sair e fundar a sua Igreja da Graça, né? Igreja da Graça, que também está espalhada aí por muitos locais no Brasil. No capítulo 3, nós vamos ter a fundação da IURD. Em 1977, aluga um antigo cinema no Meier, do Rio de Janeiro, para fundar a Igreja Universal do Reino de Deus. Vai ser né? Vai pegar esse cinema, vai transformar numa igreja, e aí daí vai começar a história dele. Rápido crescimento entre as camadas populares urbanas, quer dizer, rapidamente ele sempre foi um cara carismático, rapidamente ele trouxe essa igreja, começou a crescer, né? E ele vai comprar rádio Copacabana, vai fazer um trabalho de evangelização e o resto da história nós sabemos no que foi dar, né? Criação de um estilo de culto baseado em batalha espiritual e na teologia da prosperidade, né? Teologia da prosperidade, que é algo que vem exatamente dessa década de 70 para cá. Essa teologia da prosperidade, que você vai por meio da Bíblia, por conta de versículos bíblicos, você vai dizer para as pessoas que você pode e deve ter prosperidade se você tiver fé. Você pode conquistar coisas nesse mundo, você pode ser próspero. Ele mesmo vai se usar ele vai dizer que ele é o exemplo claro disso, né? Porque ele alega aqui o tempo todo no livro, nessa biografia, que pela fé você conquista tudo, inclusive uma boa situação financeira. Se você tá pobre, se você tá pobre, se você tá sem dinheiro, se você tá com dívida, tudo isso é culpa sua mesmo, que você não tem fé suficiente, a sua fé não é suficiente, você não dá a Deus, né? Você não dá a Deus os recursos para que esses recursos retornem para você. Isso é a base da teologia da prosperidade. Isso é a base da teologia da prosperidade. Quer dizer, se você doar para a igreja, é um trabalho. Ele diz que não é para ele, não é para a família dele, não é para ele, é para a igreja. Você vai estar doando para o trabalho da igreja. Para que a igreja faça evangelização, construa templos faraônicos, né? Compre canal de televisão. Tudo isso o Bispo Macedo, Edir Macedo, ele vai dizer aqui que você é próspero se você tem fé e se você também ajuda com dinheiro o trabalho da igreja. Legal, né? É complicado. No capítulo 5 nós vamos ter perseguição e prisão. Em 1992 é preso por 11 dias acusado de falsidade ideológica e charlatanismo. Aqui no livro ele vai voltar em 2007, ele vai voltar 12 anos depois, para lá na cadeia. Ele vai fazer uma visita com jornalistas, vai aqui, ó. Ele diz que foi algo que marcou bastante ele, né? Marcou bastante ele, isso, de volta para trás das grades. A história de Edir Macedo Bezerra, o bispo, começa na prisão.
Quinta-feira, 24 de maio de 2007, nesse mesmo dia, há exatos 15 anos, né, aqui no livro, 15 anos, o Bispo Macedo iniciava a maior penitência de sua vida. Através das grades, no chão de uma cela espremida e mal cheirosa, surgiu o líder máximo da Igreja Universal do Reino de Deus e da Rede Record de televisão. Uma década e meia depois, voltar à cadeia é um desafio. Edir aceita o convite a pedido dos autores deste livro. Após meses de gravação de depoimentos de minucioso levantamento de arquivos pessoais e de documentos inéditos da revelação de cicatrizes e memórias nunca antes conhecidas, chegou a hora da entrevista mais dura. Ele vai dar uma entrevista na cadeia, né? Ele vai dar uma entrevista no lugar onde ele esteve preso por 11 dias. Né? Vai contar como ele foi preso, como se deu isso. Ó. Aqui, inclusive, ó, no livro, ó. Tá vendo aqui? Vou mostrar aqui no livro. Vocês vão ver aqui que, tá vendo aqui, ó? Olha aqui, ó. Ele chegando na prisão, tá vendo? Olha lá na delegacia. Tá vendo? Com um batalhão de jornalistas. Vai ter uma cobertura muito grande da Rede Record, óbvio, né? A emissora de televisão do Bispo. Vai dar essa entrevista. Aí ele vai contar como isso sucedeu, né? Ó, o delegado que autorizou a entrevista apressa a entrada. Um dos agentes abre a carceragem. A pintura branca com toques de laranja recente, diferente daquele período. Não há janelas, sol, luz. O ar é sufocante, o cheiro incomoda. Uma combinação de suor, urina, fezes, comida estragando. Inclusive, eu já citei aqui algumas vezes que grandes autores da literatura, como no caso Dostoiévski, o Oscar Wilde, eles saíram da prisão, eles foram presos e saíram da prisão com outra forma de enxergar o mundo, né? Outra forma de enxergar o mundo. Tomara que o Edir Macedo, isso tenha ocorrido com ele. Isso tenha acontecido com ele, ó. Todas as camas estavam ocupadas, ele lembrando. Ali naquele canto e ali perto da parede também. Tinha um banheiro do outro lado. Quando cheguei, o chefe dos presos logo me recebeu e disse: você entra no banheiro por essa porta e lava a mão neste lugar antes de puxar a descarga, relembra, gesticulando o tempo todo. Os detentos me receberam bem, me reconheceram assim que cheguei. Alguns me disseram: olha, só não tem lugar para o senhor dormir. Então o chefe dos presos me pediu para esticar o colchonete no chão mesmo, no corredor da sala. E essa foto famosa, né, que foi feita, que é a capa do livro, tá vendo? Quando ele estava preso, passou 11 dias, pouco, né? Tem o Dostoiévski que passou 10, o Oscar Wilde passou 2, ele passou 11, né? Mas já foi um trauma. Foi um trauma. Aquele pastor, como é que é o nome do pastor? Rio Branco, passou anos sendo torturado ele tem inclusive vídeos aí, né? A história do pastor que foi torturado nas prisões soviéticas, entendeu? 11 dias é pouco, né? Aqui, ó, o sentimento de que fora vítima foi compreendido pelos fiéis da Universal, avalia Edir Macedo. A minha prisão ajudou o povo a entender suas lutas. Jesus sofreu injustiça, foi preso também. Os membros da igreja compreenderam que as injustiças só fazem bem para a fé. É a garantia de vencer lá na frente, afirma com ênfase semelhante a seus discursos no púlpito. Fui preso por qual motivo? O que eu tinha feito? Eu roubei? Eu matei? O que eu fiz? Eu acusei, machuquei, agredi alguém, ofendi alguém? Não, eu não fiz nada disso. Fui preso por algum motivo? Qual motivo que eu fui preso? Perguntamos se o bispo Macedo sabia dos crimes dos quais tinha sido acusado. Só soube na primeira conversa com meus advogados. Quer dizer, ele considera que da injustiça, né? Até então não tinha sequer me mostrado a ordem de prisão. Fui acusado de charlatanismo, curandeirismo, diz fazendo uma pequena pausa em seguida. Charlatão? Curandeiro? Por quê? Porque prego o poder da oração pela fé? Porque prego o que a Bíblia ensina? Por quê? A quem eu enganei? A quem eu ultrajei? A quem eu roubei? A quem eu fiz mal? A pergunta é essa: a quem eu fiz mal? Quem foi prejudicado pelo meu trabalho? Quem? Questiona já com a respiração nervosa. O bispo Macedo pede água. E enfático continua o depoimento. A Igreja Universal tem a mesma doutrina há 30 anos e ela só cresce em todo o mundo. E por que cresce? Porque as pessoas estão sendo enganadas? Estão sendo vítimas de estelionato? A igreja cresce em países desenvolvidos e não sofre preconceito como em nosso país. Mas lá é um dos pilares da Igreja Católica. Berço. Interrompemos novamente. Afirmamos que a Igreja Universal já sofreu vários processos na Espanha, por exemplo, onde está instalada há 15 anos.
Mas lá é um dos pilares da Igreja Católica, berço da Opus Dei e da Ordem dos Jesuítas. A igreja desenvolve o mesmo trabalho livremente com sucesso na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos, até no Japão, e nunca enfrentamos nenhum problema, porque só no Brasil somos vítimas de tantos ataques. Lembrar também que na África, ele não fala aqui, né? Mas na África o negócio lá é difícil, viu? Alguns países, acho que o Angola, a igreja foi inclusive processada em Angola. Depois procurem aí, tá? Procurem na internet, Igreja Universal na África. Se eu não estou enganado, em Angola o pau comeu. Sabe, eu prezo a justiça. Sem justiça não há ordem, não há sociedade, não há país. Deus é amor, mas antes de tudo é justiça. Antes de ser amor, ele é justiça. Segue a meditação. Em seguida, dispara novamente. Você quer saber a verdade? Eles deram vários tiros no pé. A situação se reverteu a meu favor para a frustração de meus inimigos. Inimigos? Eu tinha e tenho muitos inimigos. Quem eram e quem são esses inimigos? Quem eram? O clero católico, a Rede Globo e gente poderosa usada por eles. Eu até entendo tantos ataques, realmente há motivos para isso. A Igreja Universal incomoda, a Record incomoda. Nós assustamos. Nosso crescimento assusta muita gente na época. Assustou muita gente na época de minha prisão e continua assustando até hoje. Quer dizer, se defendendo, né? Se defendendo dos ataques da própria Rede Globo. Inclusive, aqui, ó, fotos aqui, ó, ele sendo preso. Vou mostrar aqui. Vendo aqui, ó. Ele sendo carregado para. Aqui, ele sendo carregado para. Vendo? Aqui. Vendo? Sendo carregado para prisão. E isso, como eu disse, foi algo que marcou ele profundamente. E foi lá na época. E foi na época quando o Collor, né? Olha aqui, ó. Vendo? Quando o irmão do Collor denunciou ele nas páginas da revista Veja. Vendo? E aí, vamos dizer assim, foi uma forma também vamos dizer assim, do governo, da justiça do governo brasileiro, talvez fazer um desvio de assunto, né? Você pega o Bispo Macedo e aí você, né, dá um desvio de assunto, porque eu lembro na época que estava bem pesada tava bem pesado o que se falava, né? Olha só, criação do estilo de culto baseado na batalha espiritual e prosperidade. No capítulo 4 nós temos os embates religiosos e a ruptura com Soares, desentendimentos doutrinários e administrativos com R.R. Soares, como eu falei. Macedo assume o controle total da IURD, marca a forte liderança, centralização e verticalização da igreja. Quer dizer, a igreja tem um líder, a igreja tem um dono, né? Não é um grupo de fora, não tem, né, como por exemplo a presbiteriana, que ela tem um Supremo Concílio, a Batista. Não, ela tem um dono, são igrejas de donos, e esses neopentecostais eles vão ser bem fortes, né, no Brasil a partir daí, né? Então as igrejas, cada um vai ter essa criação de igrejas, se cada esquina vai ter por exemplo, se eu quiser uma igreja, eu crio, né, eu vou criar uma igreja, eu monto uma igreja e parto disso, né, e aí essa igreja vai ter dono. Essa é uma particularidade, vai ter um dono, vai ter um dono e uma dona, né, um marido. Vocês sabem disso, como é que funciona, né? Se bobear, na sua esquina aí tem uma igreja, igreja do pastor Redimido, a igreja do João da Silva, a igreja Somos Todos em Cristo, que provavelmente ela é neopentecostal, tá? Ela é neopentecostal e ela tem um dono. Ela tem um dono, e esse dono ele manda figuras para todos os locais fazer evangelização, arrecadação. A igreja ela tem esse viés arrecadatório muito forte, trabalha com missões. A própria Universal ela trabalha muito forte com missões, visitar cadeias, presídios, e arrecadação pesada mesmo. Minha mãe, inclusive, era da Universal, mas a minha mãe disse que não fazia, até onde se dizia, né? Ela não fazia nenhum tipo de doação para a igreja. Vai ter óleo ungido, vai ter a cruz ungida, vai ter visitas, vai ter viagens para Israel. Ela tem a Universal, ela tem um viés muito judaizante, entendeu? Judaizante, a construção do próprio templo, né, de Salomão. Agora, que aqui nesse livro aqui só foi relatado que era um projeto, mas que depois foi bem falado aqui no Nada a Perder.
essa visão mais judaizante da igreja, né? Da igreja neopentecostal. Elas têm esse vínculo com o judaísmo, que as pentecostais não têm, tá, gente? Não tem. Se você pegar a presbiteriana, se você pegar a batista, se pegar a metodista, não tem esse viés judaizante, judaizado, que é do Edir Macedo e tantas outras aí. Isso é bem forte, tá? Bem forte mesmo na Igreja Universal. Em 92, né, preso por 11 dias, teve um grande impacto na opinião pública, usa o episódio como marco de perseguição religiosa e resistência, quer dizer, uma questão particular dele, né? Ele foi preso por um monte foi acusado de um monte de situações, né, complexas, né, complicadas. Ele foi preso por um monte de situações, depois foi solto depois de 8 dias, né? O episódio fortalece internamente entre os fiéis, quer dizer, os fiéis vão considerar ele um perseguido religioso. No capítulo 6, nós vamos ter a expansão internacional, a IURD se espalha para mais de 100 países, a abertura de templos na África, na Europa, nos Estados Unidos e América Latina, estratégia de adaptação cultural, marketing religioso e mensagens universais de fé e conquista. Quer dizer, como eu falei, é um self-made man. O cara vai montar igreja em tudo quanto é canto que você possa imaginar nesse planeta. A Igreja Universal, ela vai estar praticamente no Brasil todo, em todas as capitais, em todos os locais. Você vai ter um templo da Universal. Pode olhar aí na sua esquina, vai ter um. Dificilmente você não tem um templo da Igreja Universal em algum lugar, em algum canto. Você saia de casa e tope com uma, né? No capítulo 7 vai ter a compra da Record, da Rede Record. Em 1989 compra a TV Record, então em crise por 45 milhões de dólares. Início de uma guerra midiática com a Rede Globo. Primeiramente, essa compra da TV Record foi muito difícil de comprar. Ela pertencia ao Silvio Santos. O Silvio Santos estava endividado com o canal de televisão. Ele tinha o SBT, mas ele era dono da Record. Não conseguiu, acabou vendendo pro Bispo Macedo, né? Usa a emissora como braço de divulgação ideológica e religiosa. Estrutura um conglomerado midiático, Record, rádios, gráfica e editora. Quer dizer, um império absurdo. A Universal é um negócio absurdo. Como eu falei, como eu disse aqui, tem de tudo lá, né? Inclusive você vai ter aqui, né? Você vai ter a Folha Universal, ó. Isso aqui, só para você ter uma ideia, essa Folha Universal, eu estava andando pelo centro da cidade, e uma centena de rapazes e moças passaram diante de mim e me entregaram o jornal. Como eu estava fazendo a leitura o bispo, eu peguei, vou pegar essa Folha Universal e vou trazer para o canal, né? Para justamente, né? Para vocês terem você que não tem, você que não é, né? Você que não é como eu, curioso, eu peguei, como eu falei, e li todo. Quer dizer, um império absolutamente um negócio incrível aqui, ó. Olha aqui. Ó. O jornal, né? Que você às vezes passa por aí, você passa numa passarela, tá lá aquele pessoal distribuindo, você passa e nem pega, né? Nem olha, mas o Paulo pega pra você. Não tem? Paulo não passa, o canal Paulo Darma, 1970, nós não passamos, né? Aqui, ó. Nós não passamos sem, né? Tô fazendo propaganda grátis para a Universal, né, Bispo Macedo? Aí, ó. Vendo? Fazendo propaganda grátis para vocês, hein? Escreveu o livro, né? A gente vai ler. Dá nisso, né? Dá nisso. Como eu falei, as pessoas não vão ler, eu leio, né? Não tem. Olha aqui, ó, do livro aqui, ó. Para cumprir intimidade revelada, vai falar sobre a família dele, vai falar sobre as 2 filhas, vai falar sobre o nascimento das filhas, o casamento com a Esther, né? Esposa Esther. Aí vai falar aqui das intimidades dele, vai falar aqui da vida dele, né? As intimidades, ó. Para cumprir sua agenda de compromissos no Brasil e no exterior, o Bispo Macedo utiliza um Falcon 2000 X Easy, um jato particular com menos de 3 meses de uso. Não é um luxo, é uma ferramenta necessária para o trabalho. Resolvemos os problemas da igreja com mais agilidade, afirma Edir.
O condicionamento físico para viajar impressiona. Para se ter ideia, copiamos aleatoriamente um período ininterrupto de 2 meses de sua agenda. Nesse tempo, Edir Macedo esteve 4 dias em Atlanta, 7 dias em Luanda, capital de Angola, 7 dias em Johannesburgo, na África do Sul, 3 dias em Londres, 2 dias na Alemanha, 3 dias em Nova York, 3 dias na Califórnia, 10 dias em São Paulo, 5 no Rio de Janeiro, 10 dias em Miami e 7 dias na cidade do México. Em 61 dias, o bispo enfrentou 57 horas de voo e 28 fusos horários diferentes, acentuando-se os deslocamentos internos. Não é bom para a minha saúde nem para a da Esther viajar tanto, mas é um sacrifício. O povo e os pastores precisam. Temos consciência, fazemos isso pelo povo. Tanto tempo no ar fez de Edir Macedo um passageiro seguro. Ele tem um senso de segurança muito bom, apoia as decisões delicadas nos momentos de voo mais arriscados, contra o comandante Roberto Gago, piloto do bispo. Lazer mesmo somente aos sábados. Quando está no Brasil, raramente sai de casa. E nem faz muita questão. Sou extremamente caseiro. Eu não gosto de muita gente, a não ser na igreja. Mas em outro ambiente, logo que começa a juntar pessoas, eu vou embora. Acho que sou antissocial. As folgas de sábado divide com a mulher e os demais bispos. Seu passatempo preferido é jogar buraco. Odeio perder, mesmo de brincadeira. Além da Bíblia, seu livro de cabeceira atualmente, na época aqui do livro, é a versão em inglês de romance do escritor advogado John Grisham, famoso por suas ficções inspiradas em histórias reais no sistema jurídico americano. Não passa mais de 3 ou 4 horas longe do computador. Nas várias casas em que estivemos com Edir, flagramos a mesma situação repetidas vezes. Ele, a mulher e os demais pastores, cada um com um laptop, espalhados pela sala. Assistem TV ao mesmo tempo entre uma checada ou outra nos e-mails. Outro prazer do Bispo Macedo são os filmes. Aprecia os de ação, documentários e principalmente os clássicos, como o legendário drama 1900 do Bernardo Bertolucci e Cinema Paradiso, assistido sucessivamente. O que mais encanta Edir no assunto do sucesso do cineasta italiano Giuseppe Tornatore são as trilhas sonoras. O bispo é fascinado por música instrumental, em especial pelas criações do maestro Ennio Morricone. As composições melódicas servem de fundo para suas orações em cultos ou seus programas de rádio. No ano passado deu uma ordem inédita a seus pastores, mandou que todos exibissem nos templos um clipe de uma das apresentações de Morricone e transmitiu a explicação a ser repassada. A igreja deve funcionar assim, como uma orquestra. Cada músico, seja o que toca o instrumento mais ou menos relevante, seja o que aparece só uma vez ao longo da canção, tem participação vital no conjunto da obra. O maestro é Jesus. Repare que cada músico tem os olhos fixos em sua partitura. Ninguém se preocupa se o outro está tocando direito ou não. É a disciplina, a ordem. O problema é do maestro. Ele dá o sinal para cada um tocar. O maestro é quem rege a orquestra. Curiosamente, Edir Macedo pouco admira a música gospel. Você não sabia, né? São cada vez mais raras as boas músicas nesse meio. Gosto apenas das canções tradicionais tocadas nas igrejas. O gospel que fazem hoje normalmente é comercial. Tem muito apelo emotivo, é feito para vender. Isso não me agrada. Essa você não sabia. O próprio Edir Macedo não gosta de música gospel. Essas músicas que essas mulheres cantam aí, né? Essas cantadas aí. Grita. Olha aqui, ó. Olha aqui, ele aqui na casa dele, ó. Olha o Edir Macedo aqui, ó. Essa foto que eu tô lembrando aqui, ó. Vendo? Ele não gosta dessas músicas. Deixa eu pegar algumas fotos aqui do Nada a Perder, pra vocês terem uma ideia, porque essas fotos aqui são coloridas. E aqui vai ter um histórico aqui do Edir Macedo, ó, comprando, ó, com a Record, vendo aqui, ó, com o Silvio Santos, tá vendo? A primeira Igreja Universal, tá vendo? Olha aqui, ó, um vinil do Edir Macedo, ó, ele pregando, tá vendo aqui? Tem fotos muito boas. Olha aqui, ele fazendo casamento. Aqui, ó. O bispo Paulo Roberto Guimarães foi responsável pelo trabalho evangélico na Bahia, que começou na Rua do Tijolo. Aqui. Ele fazendo um casamento de um dos bispos lá. Ó. Deixa eu ver aqui mais. Aqui, ó. Campanha da Fé e Orações, da Igreja Universal, bem fotos do início. Tá vendo? Fotos do início da igreja.
fazendo trabalho de descarrego. Os trabalhos de descarrego. Igreja Universal do Rei de Deus, certificado de batismo. Ó, Igreja dos Milagres. Aqui, ó. Olha só. Igreja dos Milagres. Bem interessante. É curioso, gente. É curioso. A gente tem que vencer um pouco esse nosso olha lá, a Igreja Universal gigantesca, ó. Vendo? Imagina, assim, óbvio que isso fez muito dinheiro, né? Fez muito dinheiro, um negócio impressionante aqui, ó. Ele, ó, quando comprou a Rádio Copacabana, o evento no Maracanã, ó, dançando com as filhas, ó, aqui, vendo? Ah, dançando com as filhas, né? Um pé de valsa, hein? Olha aqui a família aqui, ó. Vendo? Esposa, vendo? Esposa e as duas filhas, já casadas inclusive com bispos. Deixa eu ver mais fotos aqui. Olha aqui, ó. Nosso objetivo sempre foi o mesmo desde o início: guerrear contra o mal com todas as forças. O livro Orixás, Caboclos e Guias abriu os olhos de muita gente. Esse livro causou muita polêmica. Muita polêmica esse livro aqui. Você pode encontrar esse livro aí para comprar se você quiser. Né? Que é um livro que ele fala do candomblé, etc. Essa questão dos descarregos dele. Dos descarregos, né? Olha aqui, ó. Fazendo a libertação. Vendo? Tirando o demônio, né? Do corpo da mulher. A mulher depois abraça ele. Eu não... Ó, seguinte, o negócio não é o que eu acho, tá? Aqui eu tô só relatando o que eu acho, não vale nada. Então, achismo não vale nada. Aqui é só relatando as coisas. Ó, aqui no Maracanã. No Maracanã. Tá? Deixa eu pegar aqui. Ele no Maracanã. Aqui. Vou botar aqui de novo. Aqui. Tá vendo? Olha lá. Olha lá fazendo. As polêmica pra caramba. Olha o tanto de gente no Maracanã aqui, ó. Vendo? Igrejas cheias, igrejas lotadas, dando exatamente o que as pessoas querem, né? As pessoas querem. Olha o Rio de Janeiro aqui. Em abril de 2010, o evento batizado de Dia D bateu índices de público jamais alcançados. Só na Enseada de Botafogo, no Rio de Janeiro, estavam presentes 2 milhões de pessoas unidas na mesma fé. Uma imagem histórica. Não é brincadeira, gente. Olha aí, ó. Mais fotos. Gente pra caramba. Você sabe que a Andressa Urach, ela saiu da Universal porque ela dizia que a Universal estava explorando ela. Entendeu? Mas no livro não fala nada sobre isso. Entendeu? Vou ver mais fotos aqui. Olha, as igrejas na Bahia, no Pará, nas catedrais, na Amazonas, Ceará, Paraíba, Santa Catarina, Minas Gerais, Pernambuco. Aqui. Não é brinquedo não. Olha aqui, ó, igreja cheia. Aí, ó. Templo enorme. Mais fotos desse livro aqui. Olha aqui, ó. Período de sofrimento durante a compra da Record. As agressões vieram de todos os lados. A Bíblia foi meu refúgio. Aqui. Perseguição, né? Sofrendo perseguição. Aqui na Polícia Civil, ó. Essa foto, inclusive, tem aqui no Bispo, mas ela está em preto e branco. Tá vendo? Está em preto e branco. Olha lá, aí o pessoal foi pra rua quando ele foi preso, vendo? Pela liberdade de expressão religiosa, vendo? Aí tem a famosa cena do pessoal que foi a novela, né? A novela que a Globo fez, a Decadência, em 1996. A Globo usou artilharia pesada até com distorção de fatos, como as sacolas de pedidos no Maracanã, que a Globo disse que era dinheiro e o Bispo Macedo disse que era sacola de pedidos. Entendeu? Aí tem a Globo fez a novela dizendo que como pastor charlatão. Aqui as viagens dele para Israel, subindo o Monte Sinai, junto com a esposa. Entendeu?
fazendo lá o judaísmo, né? Aqui, ó, a chegada do evangelho às tribos isoladas da África me leva às lágrimas. A céu aberto e feita com troncos de madeira, a Universal executa a mesma missão, salvar vítimas. Salvar as vítimas. Né? Na África. Quer dizer, o Macedo, o negócio não é brincadeira, gente. Não é brincadeira. Como eu falei, um self-made man, um negócio impressionante. Aqui, ó, olha só aqui, ó. Em maio de 2013, mais de 70 mil pessoas lotaram o pavilhão do Anhembi em São Paulo em uma concentração de resgate aos sofridos. Aqui, ó. Incrível, né? Olha a construção. Aí tem uma construção. Aqui vai ter a construção do Templo de Salomão, né? Deixa eu pular algumas páginas aqui, que vai mostrar várias páginas aqui da construção do templo. Que vai estar no outro livro. Aqui, ó. Aí. Que vai estar no outro livro. Depois a gente pega e vamos mostrar a foto do volume 3. Do volume 3 deste livro. Então vamos ter aqui, né? O capítulo 7 vai ter em 89 a compra da TV Record. Então, em crise por 45 milhões, ele vai adquirir a TV Record. Vai estruturar isso, né, como um poder midiático, né? Vai ser um negócio enorme. A igreja vai ter, né, vai ter muito poder, ela vai adquirir muito poder. No capítulo 8, a doutrina da prosperidade consolida o evangelho da prosperidade, fé como instrumento para sucesso financeiro, a gente já falou disso aqui, críticas da imprensa e do meio evangélico tradicional, apologia do dízimo, sacrifício financeiro e fogueiras santas. No capítulo 9, nós vamos ter as alianças políticas, aproximação com figuras políticas em diversos governos, criação do PRB, Partido Republicano Brasileiro, ligado à Universal, estratégia de influência institucional e presença no Congresso Nacional. Vamos ter a bancada evangélica. Tem um fato curioso aqui no livro que ele revela, que ele fez a campanha em 1989 para o Fernando Collor de Mello, e fez campanha, falou para os fiéis votarem no Fernando Collor de Mello, com a única promessa pedindo para o Fernando Collor de Mello que no dia da posse dele, que o bispo, né, um evangélico, ele fosse lá e fosse orar, fazer a oração pelo governo do Fernando Collor de Mello. E vocês acreditam que o Fernando Collor de Mello prometeu isso? O Edir Macedo fez a campanha, etc. O Collor foi eleito, em 90 teve a posse, e depois o Collor se esqueceu desse negócio? Coisa de político, né? Você não confia em político de jeito nenhum. Não confia em político nenhum. Nenhum. E o Collor só deu a concessão da Record em 92. No último dia, quando ele estava para renunciar o mandato, ele passou a concessão da TV para o Edir Macedo. Mas só foi no último dia do mandato dele. Praticamente passou o ano de 92 todinho. Ele comprou a TV, mas não tinha ainda a concessão, né? Capítulo 10, né, que é o último capítulo, é o Império e a Mística. Edir Macedo passa a ser visto como ungido e figura mítica. Culto à personalidade se amplia com publicações, músicas, filmes. Nasce a ideia de uma cinebiografia e da série Nada a Perder. Quer dizer, você vai ter esse livro aqui, ele vai ser uma ponte para justamente essa série de livros, né? Os 3 livros aqui, o Nada a Perder. Comparações com a autobiografia Nada a Perder, os 3 volumes. Visões narrativas diferentes. O Bispo é uma biografia autorizada, mas escrita por um jornalista, Douglas Tavolaro, com certo distanciamento narrativo. Já o Nada a Perder, volume 1, 2, 3, é autobiográfico, com Macedo narrando sua vida como testemunha de fé e superação, com forte carga devocional e linguagem simples e emocional. Enfoque de cada obra. Aspectos, né? Tom narrativo, tom narrativo. O Bispo, jornalístico, biográfico. Já o Nada a Perder, 1 a 3, é confessional religioso. No aspecto intenção principal, no Bispo é informar e registrar com detalhes. Já no Nada a Perder, do 1 a 3, inspirar fiéis, fortalecer imagem pessoal. Já o aspecto enfoque teológico, no Bispo moderado analítico, já no Nada a Perder intenso e doutrinário.
no aspecto exposição de conflitos. No bispo relata divergências, por exemplo, como R.R. Soares. Já no Nada a Perder, ameniza ou espiritualiza os conflitos. Prisão de 92. Já o livro Bispo é um investigativo e detalhado, quer dizer, você tem aí um processo no livro que é mais jornalístico, né? Você tem a questão jornalística. Já no Nada a Perder, apresentado como provação espiritual, quer dizer, aqui já temos a visão mais do Macedo, né? Nós temos uma visão mais do Macedo do que qualquer outra coisa. Compra da Record, sobre a compra da Record. No Bispo é uma análise empresarial, e já no Nada a Perder, testemunho de missão divina. Já o crescimento internacional da igreja, no Bispo é estratégico e gerencial. No Nada a Perder, a interpretação como interpretado como plano divino. Abordagem sobre poder e influência. O Bispo mostra Macedo como estrategista e administrador, destacando suas decisões ousadas e influência em diversas esferas. Já no Nada a Perder, apresenta Edir como instrumento de Deus, sem exaltar seu próprio poder, mas sempre atribuindo os efeitos à fé. Quer dizer, que você tem aí a própria questão do neopentecostalismo, que é a teologia da prosperidade. Você tem a teologia da prosperidade, então você tem que dar enfoque a isso, né? Que você consegue, você tem fé. Se você tem fé, Deus vai te dar. Essa é a ideia, Deus vai te dar. Entendeu? Esse é o ponto. Deixa eu pegar mais algumas passagens aqui. Deixa eu separar, porque eu separei aqui. Tem uma passagem interessante aqui, né? Que é, vocês não sabem disso, mas é bom ter essa informação. Ó. O Bispo Macedo é conhecido como um orador nato, além de colecionar diversas graduações em teologia. Em São Paulo, num dos corredores do seu escritório, mostram os diplomas pendurados na parede. Doutor em filosofia cristã, mestre em ciências teológicas, doutor em divindade, bacharel e doutor em teologia. Assim, mas parece não dar muita importância aos títulos. Aí ele fala, doutor em divindade, quem pode entender Deus? Mas ele tem, né? É assim, ele tem diplomas de teologia para todo lado. Quer dizer, o problema dele não é teologia, não. Ele aparentemente conhece teologia. Eu não sei qual que ele fez, onde ele fez. Não é falado aqui, mas ele é cheio de diploma nas paredes. Os atributos surgem quando ele pisa no altar. Voz mansa, passos lentos, de um lado para o outro, mãos em movimentos vagarosos, linguagem coloquial, discurso direto. Duas perguntas estremeiam suas falas, sempre. Sim ou não? E amém? O tom da oratória acompanha o sentido da mensagem. Amor e perdão, brandura, sacrifício e fé, vigor. Na preparação dessa reportagem biográfica, assistimos a dezenas de palestras do mais famoso dirigente neopentecostal do Brasil. A observação revelou o ponto forte de suas mensagens, exemplos fáceis, comparações simples e uma convicção desmedida em suas palavras. Quer dizer, tem muito clichê, tá? É muito clichê, tem muita coisa de clichê, entendeu? Né? Assim, não é nada extraordinário não, viu? Nada extraordinário. Eu andei assistindo algumas coisas dele de vídeos na internet. Assim, nada assim que de muita profundidade não, tá? É bem simples, bem básico, bem raso, quase é clichê. Assim, aí vai falar aqui no livro aqui, né, o pregador vai falar sobre os descarregos, os descarregos, vai inclusive mostrar aqui, né, como eu já mostrei aqui, esse livro que foi bastante, o best-seller controverso, né, livro sobre exorcismo, já vendeu 4 milhões de cópias, orixás, caboclos e guias, esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Fala bastante desse livro. Deixa eu pegar aqui. Tem uma passagem aqui que é uma entrevista que eu achei interessante, que ele vai dar os pareceres, né, do Macedo sobre vários assuntos. Olha só aqui, ó. Mente controversa. É possível contar nos dedos as entrevistas que o bispo Edir Macedo concedeu à imprensa nos últimos 30 anos, data de fundação da Igreja Universal do Reino de Deus, aqui no livro, né, em 2007. Foram raros os momentos em que decidiu falar com jornalistas. Os próprios advogados o orientam ao isolamento devido, sobretudo, à sua vocação para dar depoimentos polêmicos, que resultam quase sempre em processos judiciais. Eu não tenho travas na língua, falo o que penso, diz ele.
Fizemos Edir Macedo, a Edir Macedo perguntas sobre valores morais, questões teológicas e assuntos em geral que provocam discussões acaloradas na sociedade. São opiniões colhidas ao longo dos 14 meses dessa reportagem biográfica, em situações e lugares distintos. Como no capítulo Dinheiro na Igreja, reunimos aqui as respostas na íntegra com o mesmo objetivo: expor o pensamento do líder da Igreja Universal sem a simplificação de ser contra ou a favor. Uma radiografia da mente do bispo. Aí aqui vai falar, né? Vai falar sobre aborto. Sou a favor do direito de escolha da mulher. Em casos como estupro, má formação do feto ou quando a vida da mãe está completamente ameaçada pela gestação, não há o que discutir. Sou a favor do aborto. Sim. A Bíblia também é. Ele vai falar que a Bíblia é a favor do aborto. É. Aí ele vai citar um versículo, né? Diz: se levanta, busca o livro e senta. Olha só. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos até avançada idade, e até sua alma, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Fica em Eclesiastes, capítulo 6, versículo 3. O Brasil deveria se unir pelo direito da mulher de optar pelo aborto. Nossos governantes deveriam se empenhar para isso e não se curvar diante da pressão de alguns segmentos religiosos. Que a Igreja Católica é contra, né, o aborto. E aí, como ele é um antípoda da Igreja Católica, ele é a favor do aborto. Para alguns casos, né? Em alguns casos ele é a favor do aborto. Pense comigo, é melhor a mulher não ter filhos ou ter e jogar o bebê na lata do lixo? O número de meninas solteiras de 12, 13 anos dando à luz não para de crescer. Crianças que deveriam estar na escola, mas estão em casa cuidando dos filhos. Não é necessário teorizar muito. Qual será o futuro dessas crianças? Qual a estrutura que um garoto de 14, 15 anos tem para ser pai? O que uma garota que mal entrou na adolescência tem para ser mãe? A maioria delas é pobre, cujos filhos crescem em um ambiente cercado de violência e miséria. Que esperança existe para essas crianças que cedo ou tarde sempre acabam aliciadas pelo crime? Vamos ser frios e racionais. É preferível a criança não vir ao mundo ou vê-la nos lixões catando comida para sobreviver. Eu creio na Bíblia. Nesses casos, eu acredito que o aborto é melhor do que nascer. A mulher precisa ter o direito de escolher. De Macedo, hein? Falando. Homossexualismo. Eu acredito na Bíblia e ela é contra a prática do homossexualismo. Sou contrário à relação... Aí ele é contra o homossexualismo, né? Olha isso aqui, legalização das drogas. Não sou favorável à descriminalização. Essa mudança da lei não funcionou em alguns países da Europa, como a Holanda, por exemplo. Aí ele é contra, né, a legalização das drogas. Métodos anticoncepcionais. Esse aqui é que é só a favor da camisinha, da vasectomia, da laqueadura, das pílulas e todos os métodos existentes ou que ainda vão existir para o controle de natalidade. De novo, ele é contrário porque a Igreja Católica é a favor, né? Ele é a favor dos métodos anticoncepcionais porque a Igreja Católica é contra. A Igreja Católica é contra. Tudo que a Igreja Católica é a favor, ele é contra. Ou que ainda vão existir para o controle de natalidade. Aliás, não sou favorável ao uso de camisinhas, mais de 2 camisinhas caso o preservativo falhe. O que mais me revolta é saber que existem grupos religiosos conservadores que ainda pregam o contrário. E os jovens que morrem de AIDS todos os dias? E as doenças sexualmente transmissíveis? E o aumento de mães solteiras? Quem se responsabiliza por tudo isso? O governo? A Igreja Católica? Quem? Você pode reparar que né? A Igreja Católica é contra, ele é a favor. Tabaco. Eu sou radicalmente contra o cigarro. Fumei algumas vezes na vida, mas nunca de forma séria. Era para tirar onda quando jovem. Meu pai fumava. E minha avó morreu tragando cigarro de palha. Combatemos o vício na Igreja Universal, além de prejudicar a saúde, como provocar câncer e outras doenças terríveis. Ele é contra leis. A legislação de qualquer país em que desenvolvo meu trabalho deve ser seguida com rigor. Ele é a favor do Estado. Ele é a favor do Estado. Ele é aquela figura que o Estado... Ele não é contra o Estado, ele é seguidor das leis. O Estado, para ele, é garantidor, né? É uma espécie de garantidor. Então, ele é a favor do Estado e a favor das leis do Estado. Né? Submissão feminina. Prevalece em nosso universo, sim. Mas não se trata de uma submissão imposta, é algo natural. O homem não é nada sem a mulher e a mulher não é nada sem o homem. A mulher não deve se submeter à vontade do homem. O homem é que deve colocar-se como líder numa relação conjugal.
Esse entendimento nasce à luz da Bíblia. O homem é a cabeça e a mulher o corpo. Imagine o corpo sem cabeça ou vice-versa. Impossível existir relacionamento. Na direção da Igreja Universal conhecemos exemplos desse tipo. Quando a mulher manda no marido, o pastor não cresce. Ela domina e não dá certo. No meu caso, quem manda dentro de casa é a Esther. Na igreja sou eu. Um não pode ultrapassar o limite do outro. Em casa, eu só mando no meu escritório e até lá ela mexe de vez em quando. Quer dizer, a Igreja Universal tem pastoras, tá? Também, tá bom? Machismo. Não somos machistas na Igreja Universal. Na Igreja Universal temos pastoras. A mulher é tão importante quanto o homem. Faz questão de promover o casamento para os dois se tornarem uma família só. É óbvio. Se não existe família, não existe igreja. O mais bonito da mulher é sua simplicidade e elegância de sua descrição. Carnaval. É a festa da carne. A época em que há mais mortes, brigas, tragédias, desgraças em geral. Muitos lares são destruídos com a promiscuidade. Eu gostava do carnaval, mas depois de minha conversão mudei de pensamento. Nunca mais participei desse tipo de festa e não sinto falta. Ideologia política. Não sou de direita nem de esquerda, sou do equilíbrio. Há incongruências e linhas de raciocínio coerentes nos dois tipos de pensamento político. Deus fez o homem com duas pernas para se equilibrar. Sem prudência, há radicalismo. Ele inclusive, é amigo do Bolsonaro, amigo do Lula. Unção sobrenatural. Sou ungido pelo Espírito Santo. Os neopentecostais acreditam que o Espírito Santo é o dom da graça de Deus, explica o especialista em religião Enio da Costa Brito, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Para pregar o Evangelho. A certeza que tenho está no resultado do meu ministério. Jesus disse: pelos frutos conhecereis a árvore. Eu sou pastor, sou homem de Deus. Assumo e vivo o que eu prego, porque creio no que está escrito na palavra de Deus. Tenho certeza dessa unção por minhas experiências pessoais com esse Deus invisível, imutável e todo-poderoso, que ele se considera ungido de Deus. Um líder espiritual da atualidade. Eu não conheço ninguém. Não sou o maior, sinto-me o menor deles. Um zero à esquerda. Sou um nada, humano, mortal, não sou santo. Não existe líder religioso infalível. É papo furado. Todos morrem do mesmo jeito que você e eu. O homem veio do nada e para o nada volta na hora do cemitério. Cada um de nós chegou ao mesmo mundo, chegou ao mundo de mãos vazias e parte sempre de mãos vazias. Vamos para o mesmo buraco. Aí aqui tem falando sobre o momento evangélico do Brasil, fala sobre o Papa Bento XVI, né, nessa época aqui. Educação dos filhos. A melhor educação é dar exemplo, é agir como Deus. Ao chegar a uma fase de mais idade, quando os problemas de comportamento começam a surgir, deixar os filhos absolutamente livres, deixá-los escolher o que quiserem, o caminho que desejarem seguir. Os pais têm a obrigação de ensinar, mas não podem obrigar os filhos a seguir a trilha do bem. Quando estiverem diante de grandes dificuldades, quiserem ajuda, aí sim é possível ajudar. Os pais não podem impor a vontade deles aos filhos. Quanto mais o pai ou a mãe tenta impor a sua vontade, fica pior. Na Igreja Universal ensinamos que os filhos precisam ver na atitude dos pais o Deus em que nós cremos. Muitas das doutrinas, que ele é neopentecostal, né? Muitas das doutrinas aqui, se você pegar pastores de igrejas presbiterianas, se pegar batista, vai concordar com muita coisa que tem aqui, tá? Muita coisa que tem aqui. Existem questões doutrinais de diferenças, são diferenças doutrinais que as afasta, mas no cerne, na base, é quase a mesma coisa. Você vai ver muito pastor falando exatamente isso aqui, sobre educação de filhos, sobre carnaval, não é muito diferente não, tá? Muito diferente não. Paternidade. Olha lá. Aí, ó, ter filhos hoje em dia é um risco, significa viver em uma selva. Se eu casasse hoje, jamais teria filhos. Contrário, hein? Inclusive, aconselho os membros e os pastores a não terem filhos. Isso é contrário à Bíblia, tá? O mundo está cada vez mais violento, dentro e fora de casa, os valores estão invertidos, são poucas as chances de a criança ter um futuro bom. Nos países desenvolvidos, na Europa, nos Estados Unidos, são cada vez mais fortes os movimentos contrários à natalidade. Muitos podem até pensar que isso é egoísmo, mas não vejo dessa forma. É inteligência, questão de sobrevivência. A Bíblia ela é a favor, crescer e multiplicai-vos. Tá? Aqui eu não sei onde é que ele arrumou isso aqui, que está na Bíblia. Liberalidade sexual. Sou a favor do sexo no casamento. Somos contrários ao sexo anal. Mas do resto tudo é permitido entre quatro paredes. Para o cristão tudo é perfeitamente justo, desde que não agrida sua consciência. Eu preciso separar o que é bom do que é ruim. Quem julga isso é cada indivíduo. Não é o pastor, a igreja, ninguém. Apenas a pessoa. Não apoiamos o sexo antes do casamento, seguindo os ensinamentos da Bíblia. Na relação conjugal, o ato íntimo é sagrado. Para se ter ideia, quando o casal da igreja decide fazer abstinência de sexo por motivos espirituais, o marido e a mulher, ou a mulher, é obrigado a receber o consentimento do parceiro. Do contrário, o jejum não é correto. Divórcio.
Eu luto pela família. Sem a união de um lar não há felicidade completa. Orientamos os maridos e as esposas a batalharem por seus casamentos, a não aceitar o divórcio como única saída para uma relação problemática. A Bíblia diz: o que Deus juntou não separe o homem. O divórcio é indicado, na maioria das vezes, como recurso extremo para o problema criado por um ato de infidelidade de um dos parceiros. Olha só isso aqui sobre a veracidade da Bíblia que ele fala. Ó. A Bíblia significa a palavra de Deus. Isso aqui é basicamente o que qualquer igreja evangélica vai falar, tá? A Bíblia significa a palavra de Deus, os pensamentos de Deus. Quem lê a Bíblia absorve os pensamentos de Deus. Quem lê Paulo Coelho absorve o espírito de Paulo Coelho. Provar que a Bíblia é verdadeira é o mesmo que tentar provar a existência de Deus. A Bíblia foi escrita por 40 autores em 1500 anos. Mesmo sendo escrita durante um período tão longo por tantos homens diferentes, em épocas distintas, ainda assim conserva uma unidade de pensamento. Isso significa dizer que, ainda que os 40 escritores não tenham se conhecido, suas ideias se completam e se confirmam entre si. Nenhum deles escreveu algo que pudesse contradizer os escritos do outro. A Bíblia é um livro que se caracteriza pela unidade e coerência. É a expressão exata da vontade de Deus. Na minha visão, ela é perfeita. A maior prova é o resultado prático das promessas dela em minha vida e na vida dos que acreditam. Por isso, a Igreja Universal é a maior distribuidora de Bíblias no Brasil e talvez do mundo. Distribuímos milhões de exemplares mensalmente porque acreditamos que é um livro, quando colocado em prática, capaz de mudar a vida do ser humano. Aqui, ó. Teologia, métodos doutrinários com raízes no protestantismo, tá vendo? Vendo? Só que ele é neopentecostal, tá, gente? Neopentecostal. Essa é a diferença doutrinal. Tolerância religiosa, sobre espiritismo, fanatismo religioso, pena de morte. Aqui, ó, o comandante, aqui, ó. Vendo? O dono da igreja. O dono da igreja. Vendo? Vou até pegar a partezinha final aqui do livro. Olha só, para vocês terem uma ideia. Aqui tem várias fotos aqui. As fotos, inclusive, que eu mostrei aqui. As fotos em preto e branco, mas eu mostrei colorido aqui, ó. Inclusive, ó, ele aqui com a maquete do Templo de Salomão. Que eu vou mostrar, quero mostrar aqui ainda as fotos. Antes eu vou mostrar as fotos, né? Antes de eu fechar aqui o livro Bispo, vou mostrar as fotos da parte 3 aqui do livro. Para você ter uma ideia. Olha, distribuindo o livro Nada a Perder. Olha só. Nas cadeias. Esses caras fazem um trabalho nas cadeias, aqui, com os presos, ó. Vendo? Fazem trabalho nas cadeias, que muito evangélico não faz, tá, gente? É uma vergonha, tá? É uma vergonha. Muito evangélico que não é da Universal não faz os trabalhos que a Universal faz. É uma vergonha ter que admitir isso, mas é real, tá? É real. Né? Muitos mesmo não fazem. E é como uma empresa, você tem que, né? Quantos você converteu hoje? Aí, ó, distribuindo livros às igrejas no mundo, ó. Vendo? Distribuindo os livros pelo mundo, o livro Esse Nada a Perder, tá vendo? Na França, em Portugal, olha cá. Nas Filipinas, em japonês, Hong Kong, Japão, Nova York, Estados Unidos, Los Angeles, olha aqui. Vendo? Assim, como é que é? O caminho certo da ginga errada, né? O Bispo Macedo é o verdadeiro caminho certo da ginga errada. Entendeu? Ele faz o que muitos evangélicos protestantes mesmo não fazem mesmo, mas como eu falei, é o caminho certo da ginga errada. Mas o que eu acho, vendo aqui, ó, distribuição, olha a quantidade de pessoas para pegar o livro do Macedo. Distribuição de livros. É um negócio impressionante. Como eu falei, se chega nas bibliotecas aí, é impraticável. Olha aqui, ó, mais distribuição de livros. É impraticável eu conseguir trazer a quantidade de livros que esse Edir Macedo tem publicado. Ó, o último lançamento do Nada a Perder 2 no exterior lotou simultaneamente 2 estádios em Joanesburgo, na África do Sul. O Ellis Park, onde a seleção brasileira jogou a Copa de 2010, e um estádio vizinho a menos de 500 metros do local. O evento para mais de 165 mil pessoas foi chamado de Nothing to Lose, Nada a Perder em inglês. Aí. É um negócio monumental. Olha lá, ó. Entre os convidados, o presidente do país, Jacob Zuma, e diversas autoridades sul-africanas com cartazes comemorando a chegada da biografia. A multidão cantou e dançou nas arquibancadas. Eita! Pauleira, hein? Deixa eu pegar aqui mais fotos.
Aqui, ó, tem aqui, ó, Igreja de Cristo. Aqui. Nova York, nos Estados Unidos, local escolhido para ampliar o trabalho da Universal pelo mundo. Nossa primeira sede em território norte-americano guarda lembranças de um tempo de dedicação e amor ao Evangelho. Primeira igreja universal nos Estados Unidos. Pare de sofrer. Olha aqui, ó, mais igrejas evangélicas. Igreja universal nos Estados Unidos, ó. Várias cidades dos Estados Unidos. Boston, Texas. Em Portugal, sentimos as dores do preconceito e da intolerância, mas persistimos no trabalho. Aqui, ó, Igreja de Portugal Universal. Eu fiz um trabalho de leitura, vendo? E na Índia, ó, tem a Igreja Universal na Índia, gente, viu? Vai achando que não tem. Vendo? Na Índia, Universal Church. Vendo? Vai achando que não tem. No Japão, tá vendo? Vai achando que não tem. Caramba. Londres, França. Eita ferro. Na Rússia, na Ucrânia. Aí, ó. Tá achando que é brincadeira? Tá achando que é brincadeira o negócio, né? Olha aqui mais, ó. Argentina, México. Eita, aí, ó. Vendo? Deixa eu ver aqui mais. África do Sul, Soweto, Bens Valley, nem sei, na África, tudo isso aqui na África. Deixa eu pegar aqui mais aqui. Zâmbia, Cidade do Cabo, nossa, Cabo Verde, Senegal. Qual o segredo do crescimento da Igreja Universal pelo mundo? Como sair do zero e chegar a mais de 100 países sem o apoio de nenhum governo, nenhum patrocínio de nenhuma grande empresa privada? Como avançar tanto em tão pouco tempo? Aí ele aí, ó. Tem uma cena aqui que eu quero mostrar aqui que é muito legal. Ó, ele casando feliz da vida aí, ó. Vendo? Fotos do casamento. Deixa eu pegar aqui mais. Olha aqui, ó. Fotos do casamento dele com a Esther. Paulo não é bobo não, hein? Aqui, ó. Fazendo voz. Com as meninas Cristiane e Viviane no caminho rumo à subida do Monte Sinai, no Egito. Nossa família, um bem sagrado que Deus colocou diante de nós, etc. Aí, ó. Indo para o Monte Sinai. Aqui mais fotos da família, dos maridos das filhas. Aqui, ó. Os casamentos das filhas. Vendo? Deixa eu ver aqui. Será que ele fez o próprio casamento das filhas? Pode? Deve poder, né? Aqui, ó, com a esposa, passeando pelo mundo, né? Dando seus rolês. Deixa eu pular aqui, né? Aqui mostrando fotos daqui da mais velho com as filhas, a esposa. Vendo? Dando seus rolezinhos por aí. Mais foto do casamento. Aqui a foto do casamento. Agora, aqui as últimas fotos são do Templo de Salomão. Ó, aqui, ó. Templo de Salomão, ó. Aí, ó. Templo de Salomão. Vendo? Aqui, aqui, ó. A igreja sendo construída. Templo de Salomão sendo construído. Aqui, ó. Olha o tamanho aqui da igreja. Vou pegar aqui mais. Olha aqui, ó. Com as roupas judaizantes aí. Agora, essa foto aqui eu achei engraçada. Olha aqui. Olha só. Os políticos lá na inauguração do Templo de Salomão. Ó, tá lá o Temer, tá a Dilma. Tá o Odir Macedo bem aqui no meio dos caras, né? Olha só aí. Vendo? O Haddad com a esposa. Que beleza, hein? Tal do Alckmin. Olha aí. Que beleza, hein? Poder realmente. Eita. Olha aqui os caras com a Arca da Aliança. Aí que beleza. Com a Arca da Aliança. Vendo? Vestidinho com a roupa da Arca da Aliança. Caramba, bicho. Aí, ó. O Bolsonaro recebeu bênção do Edir Macedo nesse lugar aí, ó.
Eu não lembro quando foi, 2020? Não lembro. Lembro? Olha aí, ó. Essa foto eu achei engraçada. Deve causar arrepio na espinha de um reformado, hein? Um reformado. É. Olha aí ó, o tamanho do templo de Salomão aí, ó. Um reformado, olha esse negócio, dá um arrepio na espinha ver um negócio desse, gente. Eita ferro. Olha só isso aqui. Aí é de lascar, né? Hein? Aí deixa eu pegar aqui a última página do Bispo, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Ele termina aqui o livro, né? Olha só, termina o livro aqui. É uma das últimas noites de entrevistas com Edir Macedo. Já é começo de noite. Foram 14 meses de encontros para revelar detalhes desconhecidos sobre a vida do personagem religioso mais amado e odiado do Brasil. Sem rótulos. A rigidez do líder no comando de uma das maiores igrejas evangélicas do mundo, a ousadia do empresário na tomada de decisões estratégicas, a ambição assumida no comando de uma das maiores emissoras de televisão do país, o esforço físico do pregador em horas seguidas de voos em viagens religiosas, o talento ao se comunicar com milhares de seguidores em reuniões abarrotadas, a intimidade com a família nos momentos de lazer, a fragilidade do marido ao ganhar um afago da mulher, o sorriso fácil do avô com seu neto adotivo, a lucidez ao defender o direito ao aborto e distribuir camisinhas no continente mais devastado pela AIDS, o incômodo ao relembrar os dissidentes, a fúria ao mapear os inimigos, a fé ao fazer prognósticos da igreja para o futuro, a dor ao tocar em conflitos do passado, a prisão, as acusações, as defesas, os ataques, o Bispo Macedo jamais visto. 14 meses de entrevistas, centenas de perguntas, e uma dúvida ainda incomoda. Edir Macedo, chegou aonde quer chegar? Enfim, perguntamos. Ele olha para o alto, emudece por alguns segundos. Não, responde seco. Deixa escapar um sorriso misterioso. Insistimos. Aonde quer chegar? Eu revelei tudo para este livro, mas essa informação eu não posso dar. O bispo se levanta, ajeita a gravata, despede-se. É hora de mais um culto. Isso aqui, ó. Essa figura, como eu falei, um verdadeiro self-made man, religioso, né, pode dizer, né? O bispo oferece um retrato mais próximo da vida real, institucional e empresarial de Edir Macedo, revelando estratégias, rupturas internas, conquistas políticas e controvérsias. Já a trilogia Nada a Perder tem um tom espiritual e devocional, né? Tom devocional, servindo como material de edificação e propaganda para os seguidores da Universal, exaltando o sofrimento, a fé e a batalha contra o mundo. Ambas se complementam, uma como biografia estruturada, a outra como narrativa espiritual do próprio biografado. Juntas, oferece uma visão rara sobre o homem, o líder religioso e o construtor de um dos maiores impérios evangélicos do mundo. É este livro, né, gente? O Bispo, a História Revelada, do Edir Macedo, que, como eu disse, se você não tiver coragem de ler, eu li por você. Dei aqui uma geral e também um pouco sobre Nada a Perder aqui e as diferenças, né, entre tanto um quanto o outro, esses dois livros aqui. Mas mais o Bispo mesmo, o destaque maior aqui é sobre esse livro Bispo, sobre esta biografia aqui. Beleza, gente? Então é isso. Muitos têm opinião sobre o Edir Macedo, né? Mas quem pode dizer o que conhece de fato? Aí ele vai revelar aqui na medida do possível, né? Na medida do possível, tanto nesse quanto neste aqui, beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. A gente volta semana que vem, compartilhe, comente. Se você quiser adquirir os livros aqui, compra pela Amazon, beleza? Compra pela Amazon, qualquer um dos livros aqui que eu citei. Se você tiver vontade, né, de adquirir, você pode pedir aí, eu deixo o link aí na descrição. Você pode pedir lá, né, o Nada a Perder, se você quiser ler. Se você quiser fazer a leitura, você pode pegar o Nada a Perder ou pegar também o Bispo, a História Revelada de Edir Macedo, do Douglas Tavolaro, com reportagem de Cristina Lemos. Beleza? Beleza, beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. A gente volta semana que vem, se Deus quiser. Compra os livros aí pela Amazon, hein? Compra qualquer coisa pela Amazon. Valeu, gente. Obrigadão. Tchau, tchau.